Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar mais um Gravata Amarela Podcast. Afrouxa sua gravata, real ou imaginária, que o papo aqui hoje vai ser muito bom. Hoje eu recebo o Vinícius Antunes. Vinícius Antunes é roteirista, faz stand-up, tem um podcast, é um cara super versátil. Obrigado, Vinícius, por você ter topado vir aqui. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, Ricardo. E eu que agradeço, porque eu não vim sozinho, né? Hoje veio com o garotão. Exato, eu tinha combinado com o Ricardo de vir gravar, que era o dia que eu não estava com meu filho. Aí aconteceram os contratempos, que acabou que o meu filho ficou comigo. Hoje ele está aqui estreando no podcast de vídeo, né? Que ele já gravou outros tipos de podcast. De vídeo é o primeiro, né? Dá seu oi aí, Chico. Oi. Esse é o Chico Antunes, que é meu parceiro de comédia. Vai ficar pra história, Chico. Daqui a 10 anos você vai ter um registro de você pequenininho ainda falando no podcast Gravata Amarela. Seu pai pode ter participado de vários podcasts, mas o único que ele participou com você foi o Gravata Amarela. Não, único não. Além do seu pai, claro. É de vídeo que ele tá falando. De vídeo. É o primeiro, não é? Em vídeo que você vai fazer? Então, seja bem-vindo, Chico. E o Chico que atua em vídeos, às vezes que eu escrevo, né, filho? Faz os vídeos do seu pai? Teu pai te obriga, né? Corta a sua mesada, não te dá doce, se você não participar dos filmes. Aí ele não faz nada. Não, você é obrigado a gravar? Sou. Boa. Sei que se faz, né? Não perde a piada. Tem que pagar, pô. Tem que pagar a escola dele, escola cara. Ele escola tem que escola cara. Essa fase é a melhor fase, cara. O meu tem 20 anos. O bom da escola é que é aqui perto. Não, é lá perto. Perto de casa. Perto de casa. Valeu, Ricardo. Pô, obrigado, cara, você ter topado vir aqui. Como que nasce a vontade de ser roteirista? Como que começa a carreira? Conta um pouco pra gente de onde vem essa... porque escrever é uma puta de uma arte, né, cara? Eu escrevo não pra televisão, nada, mas eu escrevi 8 livros, então eu gosto de escrever pra caramba, de um segmento totalmente diferente, né, que é negócios e tal. Mas escrever é uma arte e fazer roteiro eu acho um negócio complicadíssimo. Apesar de que eu palestrei muitos anos, a gente acaba fazendo roteiro pra palestra, storytelling e tal. Mas como que nasce essa vontade? Cara, é legal você ter começado me perguntando isso, porque eu sou professor de roteiro também. Sim. Então, eu sou há 10 anos humorista e 10 anos roteirista. Comecei junto, na verdade. Mas assim, humorista profissionalmente, que eu tô falando, né? De quem escreve humor. Sim. Que antes já fazia coisa de comédia, mas não recebia, então não me considero humorista. Era um cara que fazia hobby. Coisas engraçadas, né? Que é diferente de você viver de comédia. Sim. Então, assim, eu ganho dinheiro com comédia há 10 anos e vivo de comédia, exclusivamente de comédia, há 8. Então, E é uma coisa que eu falo muito pros alunos, assim, porque eles acham que às vezes, assim, começar e vai começou. Ganhar. E não é assim, é um mercado difícil mesmo. Inclusive, assim, poucas pessoas têm, talvez, a coincidência de fatores e o desprendimento de viver isso, que você também tem que se jogar e viver disso. De tão pouca distância entre começar a ganhar dinheiro e viver disso. Eu tive 2 anos, né, de diferença entre 2 anos batalhando pra viver 100% viver disso, de comédia. Exatamente. E aí, eu falo sempre isso pros alunos. Às vezes vai demorar 5, 6 anos. Você vai fazendo aqui, ali. Não largue sua profissão de cara, assim, do tipo... eu sou vendedor e quero viver de comédia. Então vendi minha quitanda e vou investir tudo na comédia. Espera, as coisas vão acontecendo. Se der, faz em paralelo, até a coisa acontecer. Exatamente, até acontecer. Porque, assim, se você for bom... Tem mercado pra fazer, não é só ser bom, é uma coincidência de fatores também. Tem gente que eu conheço que é muito boa, mas não vive exclusivamente disso, porque, cara, foi uma coincidência de coisas. Então, como é que era isso? Meu pai era humorista, meu pai é chargista. E nunca olha que interessante, meu pai nunca viveu exclusivamente de comédia. Ele desenhava, o tempo inteiro ele teve a profissão séria dele, ele é arquiteto. A profissão séria é ótima. E era o humorista também. E aí... eu sempre gostei, sempre vivi esse meio, assim, da comédia. Oi! Eu sempre achei que meu pai fosse só arquiteto e Seu avô. Ele é arquiteto, desenhista e também trabalha com comédia porque as charges são de humor, né? Sempre achei que fosse só isso. Então, mas isso é... O arquiteto é sério e o chargista é de humor, entendeu? Pra quem não sabe o que é chargista, que faz aqueles desenhos de humor. E aí, quadrinhos. Isso. E aí foi interessante porque eu tinha essa experiência da comédia e acompanhava alguns sites de comédia. Eu acompanhava o Sensacionalista na época. O engraçado é que é de humor,
história em quadrinhos de humor, mas as do Batman são de humor, não. Mas ele não faz Batman, né? E aí, cara, foi interessante porque o sensacionalista abriu uma vaga pra roteirista e eu participei, era um concurso na internet, fui selecionado e aí eu comecei a trabalhar com humor e ganhar. E aí levar uns 2 anos até eu ir pra Globo e começar a viver de comédia. Caramba, até rápido, cara. Foi 2 rápido, anos, foi porque bem rápido, cara. Bem rápido. Porque assim, a minha história é no mundo das palestras, né? E, cara, eu também consegui ganhar dinheiro, não viver de palestra. Com 6 meses eu já tava ganhando dinheiro. Uhum. Mas viver de palestra, durante 10 anos eu palestrei, hoje eu dei uma parada. Nos 10 anos, 2 anos eu poderia ter vivido só de palestra. Uhum. Os outros anos altos e baixos. Uhum. E eu acho que a vida artística também é um pouco assim. Às vezes tem muitos altos e baixos, é difícil o cara se manter ali vivendo de comédia. Sim. Quem consegue, eu considero um herói. Sim, e agora eu me juntei com um grupo de amigos, eu sempre dei aula em várias instituições, aula de roteiro, de comédia, principalmente. Já deu aula de espanhol. De espanhol também. Eu sou originalmente professor, foi legal ele ter falado isso, que eu sou professor de formação. Sim. Né? Então, assim, eu trabalhava dando aula de espanhol e já fui coordenador de escola, tudo, até que eu fui trabalhar com comédia. Então, eu peguei essa experiência... Com a educação. Com a educação, juntei e fui dar aula de roteiro. E agora eu tô com um grupo de amigos montando um coletivo que é chamado Guilda de Comediantes, que é um coletivo... Vida de comediante? Guilda de comediante. Comediantes, que a gente montou um grupo de roteiristas que são... tem gente que foi roteirista do Cacete Planeta, gente que já trabalhou com Porta... Os roteiristas são eu, Ricardo VR, Haroldo Mourão... Não, o Haroldo saiu. Eu, Ricardo VR, Fernando Aragão e André Bolsinhas. Acabou que o Haroldo, por alguns motivos, não pôde participar desse curso. A gente montou e tá começando a vender pela internet mesmo. Informação online, de como você trabalha com comédia, como estruturar seu texto, como apresentar seu projeto e tal. Porque tem muita gente... E cresceu muito esse mercado, né? Embora com a pandemia tenha tido uma queda, né? Porque parou de se produzir. Né, muita coisa, mas agora vai voltar e vai esquentar de novo esse mercado. Né? Você fez roteiro para programas importantes, né? Você não citou aí, mas você fez Zorra Total, que você falou... Alguns trabalharam com Zorra Total, inclusive, trabalhou nesse grupo. Zorra, mas essa geração nova. Zorra, você agora fez o roteiro do filme do Madenusa. Que é do Tirolipa. Isso. Então você tem trabalhos importantes, você tem uma história no roteiro para poder dar aula. Sim, fiz o Sensacionalista no Multishow. Muita gente que é do meio não entende a importância de um roteiro. Sim. Tá? Isso eu falo do meio, não do meio de humor deve ter também, porque o cara aprende empiricamente, ele vê o outro fazendo, aí ele, não, eu sei fazer isso, é mole fazer isso, e descobre que não é tão fácil quando bota o pé no palco. Sim. No mundo da palestra também. Inclusive, eu tenho uma história muito bacana, porque eu não entendia que uma palestra era um roteiro. O dia que eu entendi que toda palestra é um filme, é um roteiro, e eu comecei a estudar roteiro, tinha muito pouco material, não sei como tá hoje, mas há 10 anos tinha quase nenhum material em português sobre roteiro. Todos os materiais bons eram em inglês, eu não falo inglês, de Hollywood. Então eu tinha que traduzir, estudar. Quando eu entendi isso e roteirizei minha palestra, foi quando eu consegui ser aplaudido de pé. Maneiro. Então, a importância do roteiro pra comédia, pra TV nem se fala, mas pra quem faz stand-up, pra quem tá no palco, teatro é fundamental. Não, isso que a gente fala no curso, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas quem vai fazer um curso de roteiro? Eu não quero ser roteirista. Só que você precisa de roteiro em quase tudo na sua vida, se você for pensar. Tanto que tem um pessoal que monta palestra muito bom da SOP. Não sei se você conhece, Super Apresentações. Conheço. E a base deles é justamente o roteiro. Sim, é storytelling. Exato. Ele tem um livro de capa amarela maravilhoso. Isso. Toda a palestra, todo o discurso é um roteiro. Sim. Né? Então, se você precisa falar em público, se você é professor, tudo isso é uma espécie de roteiro. Não é um roteiro de televisão, é que as pessoas acham. Roteiro não é roteiro de televisão. É roteiro de você ter um começo, um meio, um fim, contar uma história, como é que você amarra isso, ter viradas pra prender a atenção do público. Jornada do herói. Inserir piadas, tudo isso é parte de um roteiro. Né? E as pessoas acham que é tudo casual. Inclusive é engraçado, né? Quando a gente trabalha pra TV, muita gente acha que os atores é que fazem o texto.
Acho que eles chegam ali e falam, não... De humor, né? Todo mundo acha que o Porchat, tudo tá que ele fala foi ele. Que é engraçado, olha que maluco que ele tá fazendo. Não, é tudo planejado, tudo estruturado, o cara é um gênio, olha, toda semana ele tem uma sacada. Não, é uma equipe por trás, né? Claro que o Porchat é excelente, sim, foda, não estamos dizendo assim, que não é, mas... Exato, por trás tem uma equipe. Mas sei lá, talvez ele escreva 30% do que ele representa. E às vezes ele é genial justamente por montar uma boa equipe que sustenta ele ali, né, cara? Porque isso é importante. Né? Você vê o próprio Tirulipa, que é um cara engraçado pra caramba, muito popular. Naturalmente engraçado, mas quando ele vai fazer um filme, ele recorre a uma equipe pra montar um texto, né? Não é só de chegar lá e sair falando as coisas da cabeça dele, que senão não funciona o filme. Não é só falar tudo que vem da cabeça. Não é, filho? Por exemplo, eu monto os programas às vezes com o Chico pra internet, Chico, meu filho, e como é que a gente faz antes, né? A gente discute, monta o roteiro, não é isso? Então tudo tem um roteiro. Ele fala o que acha melhor. O que acha melhor. Tudo a gente faz com o roteiro, planeja. Porque assim, não tem como condição de você chegar e falar qualquer coisa. Porque senão, imagina, todo mundo vai falar qualquer coisa. E aí é interessante até a gente pensar, né? Que essa primeira ideia, geralmente, da comédia, é que você descarta. Essa é a diferença pro profissional. Né? Fala, filho. Também não pode fazer tudo só de uma vez só. Porque se fizer errado, já acabou. Não tem como fazer de novo. Exato. Aí a gente edita, corta, né? Então, na comédia... Faz um monte de vezes. Na comédia tem muito isso. A primeira ideia é geralmente que você descarta, né? Você, vamos supor, o Brasil vai jogar. Vai ter um jogo de futebol. Aí vamos supor que vai ser México contra Peru. Sim. Primeira piada que você vai ver no Twitter é a galera falando, México-Peru, México-Peru. Essa piada qualquer um pode fazer. Pode fazer. Então, se o humorista acha que ele só na espontaneidade vai viver de fazer piadas com o México-Peru, México-Peru, você não vai pra frente, que qualquer um consegue fazer essa piada. Tem outro lance também, né? Que o cara... O cara faz a piada em casa pra família e ele acha que é a mesma coisa quando ele fizer pra pessoas estranhas, tá? Uma coisa é você tá no teu ciclo ali que o cara vai rir até pra te agradar, ou ele vai dizer que gostou porque é da tua família e tal. Outra coisa é tu vai pro fight lá com quem não te conhece e tal. Sim. E estar estruturado, roteirizado e tal, né? Quem sou eu por você que é o especialista em roteiro, mas... estar roteirizado ajuda também a você não esquecer o que você vai falar, né? Sem dúvida. E assim, é a primeira forma de você testar a piada. Que você escrevendo, e depois lendo em voz alta, e depois você relendo, é o jeito de você fazer e achar a melhor forma dela. Porque, assim, eu geralmente, assim, quando eu vou fazer show, né? Agora saindo de roteiro de TV. Porque o roteiro de TV é o seguinte... Você entrega o roteiro na mão de um cara, às vezes, igual o Helder Rodrigues, né? Sim. Ele, é bom pra caraca, ele vai arrebentar e às vezes vai fazer até melhor do que você imaginou. Sim. Né? Agora, que é outro cara super engraçado, né? Exatamente. Aí você vai fazer o seu texto mesmo. Às vezes escrever, ler em voz alta, gravar, se ouvir. Eu faço muito isso. Escrever, gravar e me ouvir falando. Porque cada um tem que achar esse seu tempo de comédia também. E muitas vezes você escreve, mas a sonoridade, quando você vai falar, não corrobora pro que você quer fazer. Ou fica muito artificial, você não usaria aquelas palavras, porque a palavra escrita e a palavra falada são diferentes, tem pesos diferentes. Então tudo isso são partes importantes. Isso é parte do roteiro, né? Isso tudo é parte do roteiro. Ali a gente tá debatendo o roteiro. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam assim, eu chego lá e falo qualquer coisa. Cara, chegar e falar qualquer coisa, você tem a certeza que, dependendo da reação do público, isso vai te levar pra muitos caminhos. Quando você tem um roteiro, você sabe assim, você confia naquilo e fala, bom, eu tenho esse caminho a seguir, do começo ao fim, eu tenho que confiar nesse caminho. Porque se você chega e vai improvisar, tem que terminar. Se você chegar no público e falar assim, não, eu vou improvisando de acordo com a reação, o público não reage, acabou pra você. Acabou. Então, assim, um cara pra viver de improviso, ele tem que ser especialista em improviso. Sim. Aí a gente tá falando de outra arte, né? Mas até o improviso ele tem um roteiro, né? Porque até o improviso a gente tem que pensar assim, bom, quero sair daqui, chegar aqui, e esse caminho eu vou traçando de acordo com isso, com o meu parceiro e tal. Então tem um mínimo ali de ideia, de roteiro, né? Por mais que não tenha um roteiro tradicional. E fazer roteiro pra humor é 3 vezes mais difícil, sei lá, do que fazer roteiro pra ficção, eu acredito. Cara... Porque tem a obrigação do rir. Isso é engraçado, né? Que as pessoas falam muito isso. Eu acho difícil fazer roteiro sério também, porque, né, acho que tá no sangue de cada um, né? Eu entendo que é justamente isso, a dificuldade que as pessoas falam. Por quê? Porque o riso, ele tem uma maldição que ele é mensurável... A comédia, ela é mensurável pelo riso. Né? Então, essa é uma maldição do roteiro. Porque, assim, você tá numa sala silenciosa. É o riso do Coringa. Se a gente tá numa sala silenciosa, né? E eu passo uma tragédia,
Todo mundo ficou em silêncio do começo ao fim. No final, vai ter aquele teu amigo, e aí, gostou do meu filme? Tu pode falar. Gostei. Aí, pô, o cara ficou calado o tempo inteiro, deve ter gostado. Ou não gostou. Ou não gostou, tu não vai descobrir. Agora, uma comédia, se você passar a sala e ficar em silêncio o tempo todo... Acabou. Então, essa que é a questão, assim. Ele te entrega. Se as pessoas não rirem, é porque não foi bom. Por mais que você... não, mas eu ri com o cérebro, ri que não... Né? Tem gente que fala... Assim, cara, não é o que eu estava chorando de rir por dentro. Né? Exato. A gente dá essa desculpinha, né? Mas não é... Mas, assim, não é o que o comediante espera. Embora muitas comédias, boas comédias... Eu já não gargalhei pra caramba, eu vi, mas assim, quando você tá no coletivo, numa sala de cinema, ou num grupo, não é igual no sofá, não é a experiência da comédia, você espera a gargalhada, o humorista espera a gargalhada. Ver um vídeo curtinho e acabou. Foi legal você tocar nesse assunto, porque é diferente quando você escreve pra teatro, pra cinema, ou pra YouTube, por exemplo. Porque, quando estamos falando de humor, né, não sou especialista, mas você tá falando de humor... Você tá dentro de um clube de stand-up, o riso do outro vai puxar teu riso também, muitas vezes. Sim, claro, o riso é Mas contagiante. se você estivesse solto, sozinho, assistindo em casa, talvez você não fosse rir da mesma piada. Sim. No meu Instagram lá, eu publico toda semana, né? Esse episódio tá indo ao de janeiro, mas durante esse ano eu publiquei toda semana uma aulinha de comédia. E uma das coisas que eu falo é isso, assim, o riso, ele é contagiante. O riso é uma coisa que... O riso contagiante do pudim. O riso, ele vai pegando de um pro outro. Então, assim, a dificuldade dele é, muitas vezes, as pessoas perceberem que ele é importante pra comédia. Porque hoje em dia existe uma coisa, assim, de inferiorizar o riso. Né? Do tipo... Não, mas a gente faz um humor inteligente, um humor não sei o quê, um humor que tá no subtexto. Então, as pessoas desvalorizam a... Peculiar, Chico. Peculiar. Que palavra, hein? Tá com um repertório muito forte pra sua idade. Eu aprendi essa palavra aí, eu tinha 20 anos. Aí as pessoas vão em busca desse humor peculiar e acham que a gargalhada tá desvalorizada. Do tipo, pô... Tanto que as pessoas graduam muito a comédia, né? Do tipo... o Tirulipa é um humor muito popular... E tem muita gargalhada. O bom é o Monty Python, que é um humor mais cerebral. Eu gosto do Monty Python. Quando, na verdade, eu tô vendo que tu gosta de amendoim, tu tá? Também, tu tá com fome, tu tá acabando com a comida toda daqui, cara. Vou girar aqui tu tá acabando com a comida, deixa eu botar aqui pra te mais perto, já que tu tá tomando conta. Então, assim, muita... Que eu já fiz um vídeo do Monty Python. Né? Então, as pessoas graduam muito a comédia. Eu acho que a comédia... ela tem que ser um espaço pro riso. Eu acho que a comédia tem que ser um espaço pro riso. Ela pode ser pra pensar, ela pode trazer várias coisas. Mas o riso é o objetivo da comédia. Sim, por mais que ela traga reflexão, por mais que ela traga política, por mais que ela traga... Pra mim, se não tiver riso, não é comédia. Né? Exato. É qualquer outra coisa. Se não tiver que não seja comédia. Não é engraçado. Mas como foi essa transição sua de professor de espanhol pra roteirista? Pormeriza isso aí, como é que foi? Em que momento você falou, não, agora eu vou sair disso aqui e vou pra isso? Cara, então, pra comédia, vou começar a transição pra comédia. Não foi tão difícil. A comédia veio antes do roteiro? Veio antes do roteiro, porque eu sempre gostei de comédia, fazia coisas pra internet. Comédia só não ganhava dinheiro. O professor... Mas até hoje. Eu faço até hoje coisas sem ganhar dinheiro, né? Isso, inclusive, é o que a gente mais faz, né? A gente que trabalha com roteiro, comédia, são coisas inclusive que não agora, dinheiro, seu pai tá fazendo algo que ele não está ganhando dinheiro. E aí, é curioso, Ricardo, porque o professor, ele tem que ser um cara que prende a atenção. Sim. Então, a comédia vem muito nesse lugar, de você prender a turma, de você interagir melhor com as pessoas. Você já brincava de como... Brinca ali, né? Você monta o seu mini show ali pra prender a atenção da galera. O plano de aula pro professor, é o que a gente tava falando, é uma espécie de roteiro. Sim. Então eu sempre gostei, comecei a fazer alguns cursos nesse sentido, né? E aí fiquei estudando roteiro e comecei a participar desses concursos, tal, na internet, escrever pra galera da internet. E fui sendo chamado, fui fazendo, e quando vi, eu tava trabalhando com isso mesmo. Já tava no meio. Mas é muito importante, né? Você ir atrás das pessoas, né? Fazer cursos, né? Manter contatos, tal. Mas como se fosse
Porque... É porque é um mercado... A minha visão, tá? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Não é besteira. Mas é um mercado meio que não tem uma formação acadêmica específica. Exato. Ela é uma subcadeira de cinema, de teatro. Exato. Eu esperava 2 falas suas nesse momento que as pessoas falam muito. Uma é falar que é um mercado muito fechado, e outra é falar que de fato isso, não é um mercado que tem uma formação específica. Não tem. Inclusive, por exemplo, eu trabalhei muito com jornalistas, trabalhei muito com atores que viraram roteiristas. Trabalhei... Verdade? Trabalhei com professores. Eu falei verdade, porque se eu não tivesse falado, ele poderia estar mentindo. Que bom que você tá aqui, né? Tá Isso é a minha máquina da verdade. Eu trouxe um aparelho aqui que é a minha máquina da verdade. Tem que tomar cuidado. E aí é isso. Tem formações várias. Por quê? Porque não existe uma faculdade de roteiro. Você não é formado universitária como roteirista. Não existe ainda. Você vai fundar essa faculdade de roteiro. Eu tô me sentindo aqui um ventríloco com o meu boneco. Isso. É que nem no episódio do programa Chico. Isso aí. Agora eu tô com o meu ventríloco. Puxa aqui. o amendoim pra Isso. ele aí, senão ele vai debruçar. Só não me interrompa muito. Espera eu falar pra você falar. E aí, Ricardo? Essa é uma observação. Outra de ser muito fechado. É muito fechado. Geralmente, a galera que nunca teve contato com TV, cara, a gente não cresce pensando, você é um roteirista. Muito difícil, né? Assim, quem pensa isso é meio igual ser piloto de avião, né? Sim. Você é piloto de avião, você é roteirista. A gente onde vira roteirista. Sim. Então, o negócio é a gente ir atrás mesmo, porque muita gente fica em casa esperando ser descoberto pra ser um roteirista. Eu escrevo minhas coisas que ninguém nunca me chamou. Não adianta, não vai acontecer. Pra nada, você vai tem ficar que ir em atrás casa mesmo. parado, você então vai ter tem que que correr atrás, procurar os cursos, a formação, quem são as pessoas que trabalham, enviar e-mail, perguntar, né, filho? Vai. Fala no microfone, Eu nada. quero voltar pra cadeira. Então volta. Qual dos 3 você mais curte fazer? Você deve ter uma preferência. O roteiro pra cinema, o roteiro pra teatro, o roteiro pro stand-up. Cara, a coisa que eu mais gosto de fazer é pra internet. Sketches de humor pra internet. Pra internet e tal, porque tem muito mais liberdade, você faz o que quer. Só que, veja bem, eu disse que eu gosto. Só uma condição. O problema é o que dá menos dinheiro, né, atualmente. Né? Sim. Então, assim, o retorno pra internet... A barreira de entrada é 0, você pode fazer e subir a hora que você quiser, mas ganhar dinheiro já... É difícil, porque assim, você ganha aqui, ali, escreve, né, por um lugar pro outro que te paga alguma coisa. Só que a verdade não é todo mundo que se torna um porta dos fundos, que vira uma empresa e começa a ganhar dinheiro pra internet. Você vai ali, pingam aqui, pingam ali e tal. Há quanto tempo você tá na internet? Desde o começo? Desde antes, com comédia, desde antes de ser roteirista. Tá muito tempo. Isso então, de quando? Vamos botar ano aí pra gente poder Cara, entender. Desde as origens da internet mesmo. 2001, assim, 99? Cara, por aí. Você pegou antes do YouTube começar a acontecer, muito antes. Antes do YouTube, já fazia coisas pra internet, tinha sitezinho e tal, coisas desse tipo. Então sempre gostei. De celular. Não, jogo eu nunca fiz. E aí, isso me dá muito prazer fazer. Só que assim, o que paga melhor é a TV, né? A TV disparado paga melhor, porque a TV, além dela pagar, ela te mantém um período fixo de remuneração no projeto que você tá, Sim. né? Ainda mais eu que na Globo sou CLT. Então ele te paga Sodexo, te paga... Os benefícios todos. Benefícios todos. Até porque, mas, fala. se todo mundo tivesse um jogo, todo mundo ia jogar o próprio jogo. É verdade. É verdade, faz sentido. Não dá pra ter, né? Assim é tudo na vida, né? Uns tem que fazer e outros tem que usar. Mas e aí, além disso, a Globo é uma vitrine, né, cara? Não tem como dizer que não é. Só que é um problema. Agora a gente tá vivendo o que as pessoas têm chamado de uberização de tudo, né? Sim. Porque a gente... Quando pega um Uber... Isso, tudo tá virando Uber. Tudo é por projeto, tudo é por temporada. Aí todos estão entrando nesse modo. Projeto, temporada. Estão acabando programas, inclusive, igual o Zorra, que já acabou. Que a vida inteira passando na televisão. O Faustão acabou. Então essas coisas de você é pra sempre, acabou. Isso tá acabando. Isso tá acabando. E o que obriga a gente a se reinventar cada vez mais, né? Sim. Sempre acaba. O pra sempre sempre acaba. E aí, Chico tá filósofo ele. filósofo. Chico, manda seu pai embora, senta aí, entendeu? Seu pai pode até fazer roteiro, mas você tá com as sacadas que eu vou te falar. Ele hein? aprendeu essa com o Renato Russo. Não tem uma música que é assim. E aí,
é isso, assim, hoje em dia você tem que pensar 500 mil projetos. O número de projetos que eu entrego por aí... Pra conseguir aprovar meia dúzia. Exato, meia dúzia. Meia dúzia é muito pra você. Essa que é a vantagem. Aí quando você pega um projeto, te dá uma estabilidade. Do tipo, pô, maneiro. Porque dura um tempo, né? Dura um tempo, falando de e televisão. a grana geralmente é legal, tal. Então, assim, aí você segura um tempo. Mas... quando você tá, assim, distribuindo, dá aquela tensão, assim, cara, será que não vai emplacar mais nada? Né? Aquela coisa assim, distribui. Pô, isso é legal. Judinho ele nunca fez, mas já jogou joguinho. Isso. Como que é a concorrência no meio dos roteiristas, assim? Porque toda profissão tem uma particularidade, né? Tem profissão que a galera se ajuda, tem profissão que a galera se mata na concorrência, né? Que um puxa a cadeira do outro. Como que é no meio do roteiristas? O cara tá num projeto, ele não tem como pegar, ele indica o outro, rola isso? Tem muitos grupos, né? O roteirista tem suas panelas, né? Cada um tá num grupinho aqui que se indica e finge que é amigo dos outros grupos, né? Então, não, a galera, porra, super legal, quando tiver trabalho vou chamar, pode deixar aí. Não, ele indica sempre os mesmos amigos ali, né? Sim. Então, por isso que eu falei, assim, eu e esses amigos montamos essa guilda, né, que eu tenho, como na Idade Média eram chamados sindicatos, né? A intenção é exatamente essa, se ajudarem, Se ajudar, é você trocar a influência, como se fosse um sindicato, uma organização, um grupo, uma guilda. Sindicato do crime. É quase uma fraternidade entre vocês lá. Então essa é a ideia. Você tem que, além de você trabalhar com roteiros, você tem que contar qual é o seu grupo, quais são os que pensam comédia ou roteiro, dependendo de onde você é, igual você, como é que vocês vão trocar, como é que vocês vão fazer, esse tipo de coisa. Tá, a ideia é trocar conhecimento e trocar contatos, informações e fazer tudo. Trabalho juntos, porque geralmente o roteirista não trabalha sozinho, é muito difícil. É muito difícil. Ele geralmente faz o quê? Ele vai escrever um filme, aí escreve 3 pessoas, faz o roteiro do filme, troca, senta, debate o filme, o roteiro, a junção de 10 ou mais. Uma parada que eu acho incrível, assim, no meio do roteiro, é que você pegar um livro, o roteiro não tem nada a ver com o livro, a maioria das vezes, né? Isso. O roteiro são pequenos pedaços dá uma ideia da história, mas é outra coisa. O cara que escreveu o livro, ele não consegue escrever o roteiro, a não ser que ele seja roteirista. Cara, isso foi bem interessante você ter falado, porque eu vejo muito na internet, principalmente a galera falando, pô, tem nada a ver com o filme, é uma merda, não sei o que e tal. Cara, mas existe uma coisa que é o seguinte, o cinema, principalmente, tem indústria por trás, né? Sim. Quando, vamos supor, o Saramago escreveu o livro lá, Ensaio sobre a Cegueira, né? Ele escreveu pra ser um livro do Saramago, sim, que vai vender naquele estilo do Saramago. Que talvez a grande graça seja a forma literária como ele escreve, talvez não seja nem a história, seja, sim, a forma como ele narra os lugares. Sim, sim. Quando vai pro cinema, né, às vezes uma coisa que ele narrou por 3 páginas, você mostra com uma foto. Ele passou de escrever nas paredes, tal, tudo. A gente vai tirar uma fotografia e tá lá. Então, e aí, a grande questão é, o público que vai ver isso é o mesmo do livro do Saramago? Dificilmente. É outro público? Então como é que a gente vai tornar essa narrativa interessante? Aí começam os debates que às vezes vão além do roteirista. Que tem roteiro que você pega, que as pessoas falam assim, o roteirista, meu irmão, já vem da produtora. Determinado. Exato, pra porque ser assim, nosso público é esse. Então tem que ter uma gostosa, se vira aí. Sim. Vai ter que ter um vilão, mas não tem... Meu irmão, você é o roteirista, você tá sendo contratado pra botar isso no filme. Como se estivesse fazendo um filme do Batman. Isso, e o filme do Saramago pelo Batman e pelo Coringa, né? O filme do Saramago vai virar o filme do Batman. Porque ele tem que trazer esse público que a produtora quer. Ele tem que prender. Ele não vai entrar em todas as características, porque ele vai ter 1h30, 2 horas. Então ele é todo livro que vai pro cinema é uma adaptação, é uma versão. Ele nunca vai ser só pra citar um exemplo brasileiro, né? O Xangô de Backstreet do Jô Soares. Teve o filme, né? Sim, teve o filme. Eu li o livro e vi o filme. O livro, eu li o livro e vi o filme também. O livro, o que pra mim, né, como consumidor, me chamava atenção era o encaixe do contexto histórico dentro da história do livro. Isso. No filme, aquilo ali se perde totalmente. Sim. Porque o contexto histórico tá na localização, tá... Exato. Ele perde aquele contexto de história. Exato. E vira um contexto de época. Sim. Que parece absurdo, mas é diferente. Sim, quando a gente tá falando de cinema e de livro. No livro... Na época do meu pai, que era tudo preto e branco.
Tu me chama Chamou de velho? teu pai de velho. Segue aí, rapaz. E aí, a época no livro é quase um personagem, né? Porque toda aquela ambiência, tudo faz diferença. No cinema, ela não tem muito como a época ser quase um personagem. Você é a fotografia, ela vira mais um pano de fundo mesmo. É a imagem só. Exato, é a imagem. Então, claro que tem o contexto do Jack Stripador, de ser aquela época, Sim. isso é importante até no filme. Mas, de fato, ela pesa muito mais no livro, porque ele usa muito mais, brinca muito mais com isso. Então não dá pra comparar, né? Tem gente que quer comparar o livro com o roteiro do filme baseado no livro. É baseado no livro, não é o livro. Não tem como você fazer o livro. Só fazer um intervalo pra gente agradecer. Já que a gente falou de Xangô, de Backstreet, né? A gente tem uma palavra em inglês aí, aproveitar para falar do nosso patrocinador, a Minds School, tá patrocinando aqui o projeto. Você fala inglês? Provavelmente sim. O Chico fala melhor que eu. Chico fala inglês? Coisa. Seu colégio é bilíngue, Chico? Fala em inglês aí pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, arrebentou. Palmas para o Chico. Eu perdi algumas oportunidades por não falar inglês. Acredito que você deve ter perdido talvez algumas se você não fala. Você fala? Não fala pouco, né? O básico, que nem o meu é The Books on the Table mesmo, é aquele que a gente aprende na escola. Então a Mind está com uma promoção bem bacana aí, com benefícios exclusivos para quem assiste o Gravata Amarela. Então se você quiser fazer um curso de inglês, não perder oportunidade como eu perdi, você quer começar pequenininho, igual o Chico, quer botar seu filho no inglês para falar igual o Chico, vai ter um QR Code aqui na tela. Com QR Code você tem benefícios exclusivos e o link na descrição. Então não perde a oportunidade de aprender a falar inglês com a Minds. Se você precisa de empresa de informática, se você tem problemas de informática na sua empresa, se você é pequena e média empresa, procura a galera lá da R Veríssimo. Também vai ter um QR Code rolando na tela aí durante o episódio ou o link na descrição. A R Veríssimo é a minha empresa de informática e a gente atua com pequenas e médias empresas que não têm departamento de TI. Bom, dito isso, feito o jabá, como que é para você trabalhar uma história que vem de outra pessoa num roteiro? Meu pai não sabe. Mais fácil do que quando você escreve ou é mais difícil? Meu pai não sabe falar inglês, mas sabe falar em espanhol. E seu pai também. Professor de espanhol, seu pai. Senta aí. Cara, no roteiro não tem muito isso, assim. As pessoas têm sempre essa curiosidade, assim. Eu tô falando assim, de um roteiro profissionalmente. De qualquer roteiro. Profissionalmente, qualquer roteiro. Do meu pai. Isso, profissionalmente. Porque assim, a gente vive uma coisa do escritor, né, principalmente quem é autor de livro, igual você e tal, que a autoria ela é muito forte. Né, do tipo, esse livro tem a minha cara, tal. Você vê... um roteiro, ele passa por muitas mãos, geralmente. Às vezes, quando você vai pegar um filme, ele já passou por outra equipe que foi demitida no meio do processo. Então você já recebe aquilo, caraca, e agora? Não, é porque faltou isso, eles não estavam conseguindo acertar o tom que a gente queria. Então tu pega aquilo tudo esmiuçado. Sketch de humor no Zorra, por exemplo, o cara começou a escrever, aí ele entregou pra redatora final, que é a chefe do programa. Sim. Ela falou, achei que tá faltando piada ainda. Fala assim, beleza. Mas como o cara já escreveu, já botou as piadas dele, às vezes quer outro tipo de piada. Aí fala, Vinícius, bota aí umas piadas, reescreve esse final aí, eu vou fazer do meu jeito. Aí vai pra outro. Então isso é a coisa mais comum do mundo, assim. Mais comum do mundo, assim. Passar de mãos em mãos, você trocar, não saber de quem é aquela piada, de quem não é, quem botou, de quem passou, quantas pessoas pegaram naquele roteiro antes. Tá aí como é bacana a gente conversar com quem é da área, porque a minha visão, até por vir do mundo de escrever livros de não ficção e livros de negócio e palestra, é que o roteiro passava na mão de uma pessoa só. Mesmo que passasse por outras, tinha alguém que arrematava e dizia, não, é desse jeito aqui, entendeu? Eu tinha muito essa visão, eu não achava que passava na mão de várias pessoas. Mas isso não é uma visão errada sua. É uma visão, mas é uma visão romântica no sentido de, tem um Tarantino Sim. que escreve um filme, e as pessoas querem o filme com a assinatura do Tarantino. Sim. Mas isso é um cara que, é top de Hollywood que a galera escolheu pra ser esse autor. A novela de Glória Pérez, tal. Mas se for ver, os próprios autores de novela da Globo, uma novela de Manuel Carlos. Mas você vai ver, ele tem uma equipe com 10 roteiristas, às vezes, que vai falar, abre o capítulo, a ideia é essa. Só que o nome dele que aparece. O nome dele que aparece, os outros são colaboradores de roteiro. Sim. Né? Então, assim, é comum ter.
É que vem esse cara, às vezes, né, esse grande nome que vai revolucionar alguma coisa ou outra. Nessa história tem um jeito típico de contar a história. Mas às vezes o diálogo, quem faz a fala não é ele. Ele fala assim, ó, nessa cena o Ricardo dá um tiro no Vinícius, dá uma gargalhada no final e vai embora. Mas se não gostar do Coringa, agora já tá com os credo. Aí acontece isso, né? Então, assim, a ideia da cena é essa. Aí ele vai entregar pro colaborador dele, que vai abrir a cena. Coringa, mas a arma do Coringa só serve minha bandeirinha, não no tiro completo. Entendi. E aí ele vai abrir a cena e vai entregar a cena aberta, entendeu? Pra ele. E ele vai olhar, ok, é isso. Então, assim, essa coisa de ter um roteirista, que é o dono do negócio, faz uma coisa muito romântica. Na prática não é assim. Na prática não é. É igual uma indústria mesmo. São várias pessoas trabalhando no texto, pensando, debatendo, fazendo, passa de mão de um outro, que escreve, volta pra outro, aí vai pra outro. Assim, uma equipe com um programa como o Zorra, que é semanal. É uma equipe, um programa semanal, ele tem cerca de 20 autores numa equipe. Caramba. Você falou que você também se apresenta com stand-up. Sim. Você fazendo stand-up. Isso. Como que é viver essa dicotomia? Porque, assim, uma coisa é você trabalhar atrás das cortinas, seu nome não aparece, seu nome é lido nas letras no final do programa que ninguém lê. Uhum. E também gostar de estar na frente do palco. É estranho viver essa dicotomia então, ou você acostumou com isso? Pra mim, foi um jeito... Eu sempre gostei muito de dar aula. Foi um jeito de resgatar essa coisa um pouco de estar à frente igual o professor é. Porque eu gosto de aparecer, eu sou palestrante. Eu gosto de aparecer, eu quero estar aqui no vídeo. Então, eu não me sentiria bem trabalhando só por trás da câmera. Então, eu acho que são dois Vinícius diferentes. Resgata esse meu lado de ser professor, de querer falar. Tanto que é uma dificuldade muito grande que eu tenho no stand-up. Eu fiz poucas vezes stand-up assim, fácil. Fiz um agora em dezembro, né? Isso tá indo a janeiro e tal. Mas eu não ganho dinheiro com stand-up. Ganho uma merreca que sai dos shows, né? Não é o que te sustenta. Não, pra mim é interessante fazer por fazer, né? Sim. Fazer por fazer. Mas espero ganhar mais com isso em 2022. Passar a fazer mais. É uma coisa que eu tô buscando. E é interessante porque, assim, o Vinícius do bastidor, ele não tem uma persona muito forte. No sentido de, se você falar pra mim assim, escreve um filme do Tirulipa. Eu vou olhar o Tirulipa e vou escrever o filme no tom dele. Sim. Você fala assim, escreve um roteiro pro Sensacionalista. Eu vou escrever no tom do Sensacionalista. Escreve pro Zorro, eu vou olhar o Zorro. Eu vou buscar o tom da pessoa que tá ali. Não imprime você. Não imprimo. Claro, tem um estilinho de piada ou outro que você bota, mas assim, sempre pensando naquela pessoa. Eu não penso em mim. Se a pessoa pegar o seu roteiro e não souber que é seu, não vai achar você no roteiro. Pra mim, o bom é que ele não acha. Entendi. O bom é que eu suma, que vira daquele cara que tá à frente. Né? Quando eu vou fazer o stand-up, aí é a dificuldade até. Que é assim, qual é a minha persona que eu quero imprimir ali? Né? Então essa busca por ser eu acho que na comédia, quando você faz o stand-up, o mais engraçado é que você convença os outros que aquele é você. E se você chega muito artificial, as pessoas... né? O stand-up, a graça dele tá desprovido de qualquer coisa. Você tá ali assim... Tô aqui, galera. O público sente quando você tá contando algo que não é seu. Exatamente. Sente. Exatamente, sente. Então, assim, por mais que não seja passa seu... a verdade. Vamos supor, que não seja uma verdade... Mas você tem que incorporar. Aquilo tem que ser. Tem que incorporar. Você... E aí, o que faz a diferença, se você não for ator... pro palestrante, por exemplo, que muitos não... A imensa maioria não foi ator, não tem a ver com... É gente do mundo dos negócios, é gente que era vendedor, é gente que escrevia livro, que era ator, virou... Os que eram ator e virou palestrante são poucos. O cara não... Quando ele não tá contando uma história que é verdadeiramente dele, ele passa uma coisa falsa e o público sente e não compra. E não compra a ideia que eu tô falando. Filosoficamente falando. Quando o cara não é ator, ele não consegue incorporar aquilo que não é dele. E ele teria que incorporar pra passar verdade. E ele não consegue porque ele não é ator. Sim. Faz muita diferença. Sim, exato. Então eu acho que essa é a principal distinção. É assim, o meu trabalho é eu me apagar. É a extinção do Lobo-Guará. Extinção do Lobo-Guará. É distinção, cara. Não é extinção. Não. Uma é me apagar pra ser o cara que... a voz de outro, e o outro é justamente achar qual é a minha voz. Essa é a grande diferença. Assim. E lembrando que em cada show, né, eu posso ser uma voz diferente. Claro que eu tenho que ser realista com isso. Mas, por exemplo, eu já fiz um show que era contando... quando eu me separei da mãe dele, eu contava histórias da vida de solteiro. Então eu tinha que ter o tom daquele cara que se separou
e que agora tá descobrindo as coisas de solteiro. Sim. Agora, um que eu fiz em dezembro, ele é um show sobre shows de stand-up e de comédia. Então ele fala... Então eu tenho que ter um olhar... Metalinguagem. Exato. Eu tenho que ser mais sagaz, que eu não posso ser o cara que... Cara, não sei nada, assim, meio... Sim. Cara, que vida é essa? Tem que ser o cara que observou, que assistiu muito, Até que fez porque você comédia. tá fazendo piada com a piada. Exato, piada com a piada. Então é outro tom. Claro, é mesmo realismo, o Vinícius, mas um Vinícius que tá em outro lugar. Assim como muitas vezes a gente é. Você tá aqui falando comigo, a gente desligou o microfone, entra outra persona sua. Mas tem que ser uma persona sua. Sim. Não pode ser uma persona que você tá forçando. Sim, né? sim. Então achar essas vozes, né? Esse lugar Sim. certo das vozes, é que é o desafio. Isso que é o desafio. É muito doido, né? É muito doido. Então, o querer ir mais pro lado do humor veio por uma necessidade de repente, falta de espaço, momento de pandemia, dificuldade de conseguir os projetos na televisão, porque tava tudo meio que parado, ou veio por uma vontade mesmo? Eu acho que junto os dois. Eu acho que tem uma coisa assim, de eu sempre quis estar à frente também. Por mais fácil. Porque assim, tem. Eu acho que todo mundo passa essa vontade, né? Você fica tanto atrás que uma hora você fala, pô, também quero fazer. Não, e tem piadas que são tão suas que só você poderia fazer. Porque assim, é o que eu falei. Às vezes essa piada não vai estar na voz de ninguém, porque é minha voz. Então eu tô guardando porque assim, não adianta. Por mais brilhante seja o cara, ele não vai contar a minha experiência de solteiro, entendeu? Isso tem que ser eu. Claro, eu posso adaptar pra ele, mas aí Sim. já é outra coisa. Já não é você. Já não sou eu. Então assim, Ele não vai saber como você viveu. Exatamente, não vai saber. Ele não viveu a sua vida. Exatamente, viu, meu pequeno filósofo. E aí, é interessante a gente ir lá e dar voz pra isso. Então, às vezes, é uma vontade de essa história... pequeno comilão também. Tu acabou com toda a comida do coisa, cara. Come pra caraca, hein? Valeu. Então, é uma necessidade de dar voz a essas histórias, mas também uma necessidade de mercado, de eu perceber assim, cara, cara, tem uma coisa que o Seinfeld diz, que é brilhante, tem um livro do Seinfeld, que ele lançou agora no momento da carreira que ele tá de recapitular tudo e tal, e lançou um livro que ele fala uma coisa que me marcou muito, que me deu muita vontade de estar mais atuante também, que ele fala assim, eu desde pequeno, desde muito novo, queria ser comediante stand-up. Só que eu falei assim, caramba, eu nunca vou ser bom o suficiente nisso. Aí eu falei assim, ele falando, né? Eu falei assim, eu não preciso ser bom o suficiente. Eu preciso ter dinheiro pra pagar minhas contas, igual eu ganho no meu trabalho. Então vamos supor, eu ganho R$2.000 e não sou feliz. Se eu for feliz, ganhando os mesmos R$2.000, eu não preciso ser o novo astro da comédia. Sim, eu só preciso trocar de profissão. Ele pensou assim. Aí ele começou a ver os shows e falou assim, cara, eu acho que eu não sou o melhor, mas eu não vou ser o pior. Talvez esse lugar mediano, pra eu começar, seja bom pra caraca. Aí eu falei assim, cara, se o Seinfeld se tornou quem é, pensando assim, eu pensei assim, cara, às vezes a gente fica numa... De querer ser o melhor em tudo. Cara, eu vou extrapolar, aí tu vai fazer, cara, meu Deus, é achar o teu lugar e achar quem você é. Por exemplo, você vai fazer um show com o Ed Gama, né? Aí o Ed Gama chega, a partir de agora... Pô, abafa a multidão, todo mundo ri. Você não pode querer ocupar esse lugar. Não. Você não imita o Faustão. Então, se você acha que o lugar do ser engraçado é esse, único e exclusivamente esse, você tá perdido. Você tem que achar qual é o seu lugar de engraçado. Né? É o que acontece quando o cara quer copiar os outros, né? Uhum. Ele sempre vai ser uma cópia. Uhum. Nunca vai ser o original. Exatamente. Você tem que achar a tua praia e tentar seguir. E é o que você falou, as pessoas tendem a achar que você, em geral, e fora a comédia, na vida, que você é o seu melhor momento ou o seu pior momento, e você não é, você é a média. Uhum. Todo mundo é mediano, porque você vive a média. Mediano é a palavra que parece pejorativa. Você fala, eu sou um cara mediano. Não, eu sou um cara mediano, porque eu sou a média dos meus momentos, entendeu? Eu não vou ser bom o tempo todo e não vou ser ruim o tempo todo. Sim. Senão você tem um problema, se você for bom o tempo todo. Sim, esse medo do medíocre, né, pra usar, é que afasta a gente de fazer as coisas. Sim. Muitas vezes, assim, e no roteiro a mesma coisa, cara. Às vezes, assim, porra, esse texto não é o Machado de Assis, mas não é pra ser. Imagina se eu fosse escrever o Tirulipa achando que eu fosse ser o Machado de Assis. Não vai ser. Não é pra ser. Não é pra ser. É pra escrever um texto pra aquele público do Tirulipa. Então a gente aceitar esses públicos, entender essa diferença, pra quem é, saber qual o seu objetivo ali, eu acho que é ser profissional. Mas vai quebrar, saber como meu pai é de verdade. Isso. Então, é interessante a gente pensar assim,
como você é profissional, porque se isso é um trabalho. Agora, se você quer ser um artista exclusivamente, o que eu sugiro, né? Isso é a grande sugestão que eu dou. Você quer ser um artista exclusivamente, tenha a sua profissão, né? Eu sou professor. E não largue. Porque o dia que você precisar não fazer arte, do tipo, escreve esse roteiro, fala, mas aí, esse negócio industrial aqui, eu não quero, vai se ferrar. Eu quero fazer arte. Aí você pode recusar. Quando você estiver vivendo, você vai ter que aceitar. E quando você estiver vivendo aquilo, você vai ter que aceitar. Foi legal você tocar, eu parei de palestrar por isso. Porque eu comecei fazendo o que eu gostava, não precisava do dinheiro da palestra para viver, chegou um momento que o dinheiro já fazia parte do meu orçamento, e aí eu comecei a aceitar coisas que eu não aceitaria se eu não estivesse precisando de dinheiro. Exatamente isso aí. E aí o artista vai embora e entra o operário. Exatamente. Entra o operário. E aí eu comecei a me sentir que não estava mais fazendo porque não era uma profissão, era um propósito. E aí a coisa foi se perdendo e eu falei, não, agora eu vou parar e acho que se eu voltar, vou fazer só voluntariamente. Isso. Aí veio pandemia, acabei, mesmo que eu não tivesse parado, teria parado por causa da pandemia, porque não tinha nenhum evento presencial. Mas rola muito isso. As pessoas acham que tudo é glamour, que tudo é o romântico da coisa, que você vai fazer só os projetos, você vai escolher os projetos. São pouquíssimos que podem escolher o projeto. O dia a dia do roteirista geralmente é escrever comercial da Danone, comercial de papel higiênico, um programa de gritaria pro Multishow. É por aí, entendeu? Não é assim, você não vai ficar assim, Danone vai te chegar e falar R$5.000 pra escrever esse roteiro, você. Essa porcaria? Vou usar minha arte pra vender produto? Vai. Comercial de papel higiênico seria ele limpando a bunda. Não precisa mostrar, né, filho? Não precisa mostrar, né? Tá claro que vai ser isso, mas tá claro. Como é lidar com... Deve ser uma curiosidade minha, eu acredito que seja uma curiosidade de muita gente. Como é lidar num ambiente do Zorra? A galera, com aquelas pessoas todas lá e com aquele ambiente ali que deve ser uma exigência muito grande, mas também deve ser muito divertido. Sim. É assim realmente ou não? É bem divertido no sentido de a gente rir o tempo inteiro, rir até demais, isso às vezes atrapalha um pouco, porque assim, a verdade é, a gente se diverte tanto que às vezes... Tem um momento que a gente tá achando tudo engraçado. O riso ele é muito contagiante. Ofusca, né? O riso é contagiante. Então, só um pouquinho agora, filho. O riso é contagiante. Então, às vezes, você tá ali dando ideia, aí parece toda ideia engraçada, porque a gente tá naquela pilha, né? Isso é legal, mas tem que saber a hora que... Cara, essa piada é da emoção aqui que tá rolando. Outra coisa é um ambiente muito diverso. O ambiente de roteirista é saber que nem todo mundo vai ser seu amigo, porque as pessoas têm ideias diferentes, pensam diferente, riem de coisa diferente. E rir de coisa diferente é determinante pra você traçar amizade, né? Papai. Tem gente que vai rir de uma coisa, às vezes, que é muito diferente da sua, que você não acha graça e você fica assim, cara, não tem nada a ver comigo o estilo dessa pessoa. Mas são estilos de humor diferente. Por isso, pra você fazer um programa de ano inteiro, é fundamental. E acho que também, aí vou deixar a bola pra você, mas acho que também é muito importante você entender que é um público, né? Porque você vai escrever algo que vai fazer graça para aquele público. Vou dar um exemplo. Vejo muita gente falando, por exemplo, da Praça é Nossa. Fala mal da Praça é Nossa. Mas, cara, a Praça é Nossa tem um público. Claro. Eu assisto, eu não acho graça. É porque não é para você. O público que assiste a Praça é Nossa acha graça daquilo ali porque é outro público. O cara que assiste o programa do Silvio Santos lá, que agora nem é o Silvio Santos que apresenta, tem um público gigantesco para aquilo ali. O cara jovem vai assistir o programa do Silvio Santos, ele vai achar horrível, porque não é para ele. No roteiro deve ser assim também. Sim. Fala, filho. Você não é bebê chefinho pra ficar cruzando as pernas, não. Tá bom, vou descruzar as pernas. Ele mandou descruzar as pernas, então vou descruzar pra te responder. Então é o seguinte, é isso. Você tem que saber qual é aquele público, mas mesmo dentro de um público, existe uma diversidade de potenciais piadas, né? Você vê o Pânico, né, por exemplo. Sim. O Pânico, ele tinha um público específico, né? Mas ele tinha vários tipos de piada. Tinha piada física, tinha piada que é só... gente tomando um tapa na cara, piadas... Então, assim, tem vários tipos de piada e tem piadas de imitação. Então, assim, por mais que ele tenha um público definido, ele pode ter diferentes estilos de comédia, né? Sim. Mesmo que seja pra aquele mesmo público. Então, assim, num grupo de comédia vai ter uns que adoram humor físico. Outros adoram piada política. Então, assim, isso vai acontecer muito nos grupos, assim. E os grupos vão se organizando também
por afinidades até de influências, né? Tem gente que veio do Caceta, tem gente que escreveu TV Pirata, tem gente que tem 65 anos, tem gente que tem 20 e pouco, entendeu? Então, assim, isso tem numa equipe de roteiristas... Tem essa diversidade, é importantíssima. Até pra poder atender o maior público possível. Isso né? Importantíssimo, eu digo, no programa igual o Zorra, que atende, né? A gente tá falando de Globo, que é a maior audiência do Brasil. A Globo dava mais audiência no horário do Zorra que todos os outros canais somados. Não é um programa nichado, né? Não é um programa pra um público muito grande. Agora, se você quer escrever, de fato, um programa de comédia, que o ambiente é o rock dos anos 80, não tem por que você pegar pessoas que não são fãs de rock dos anos 80, né? Não faz sentido. Por exemplo, os desenhos, né, que trabalham com humor, tem desenho que tem público específico. South Park, por exemplo, é um desenho pesado. Você vai pegar uma pessoa que não gosta dessa comédia mais pesada pra escrever um Monty Python, então pra que vai pegar essa pessoa? Não vai curtir. sentido. Tipo, se a pessoa for só uma adolescente. Né? Tem que ser adulto pra escrever, né? Porque tem Com palavrão pra certeza. caramba. Tipo, deixa eu dar um exemplo. A Flora. Isso. Eu não ia poder fazer esse tipo de coisa. Exato, uma amiga dele que não ia poder escrever pra um programa igual ao do Monty Python. Com certeza. Cara, e aí a gente tava falando de como você migrou pro humor, se foi um momento da crise ou se foi algo que você já queria muito fazer. Você começou falando que queria muito fazer, mas isso foi fruto do momento pandemia ou não? Foi algum momento da tua carreira que você falou, não, eu quero ir pra frente? Antes da pandemia, eu já tinha essa vontade de subir no palco, já tinha feito coisas no palco, desde podcast ao vivo até show mesmo. Por quê? Por uma coisa que eu notei. Hoje em dia, os roteiristas sempre estão tendo na equipe alguém que é famoso de comédia. Então eu noto que isso amplia minha chance de estar numa equipe. Coisa do tipo, o stand-up do Ricardo é maravilhoso, traz ele aí pra escrever na equipe. Do tipo, isso vende bem uma equipe de roteiro. A gente tem esses roteiristas aqui que já escreveram tudo na vida, mas tem também o cara que tá fazendo o maior sucesso na internet. E tem o contrário, né? Por exemplo, o Afonso Padilha escrevia roteiro e depois estourou na frente da câmera. Por isso também. Então, assim, é uma chance de você... Bom, já que eu tô escrevendo pra pessoas famosas e meu texto vai bem na boca de pessoas famosas, que não testar ele na minha própria boca também, né? Então é perceber isso, assim. O texto eu tenho. A questão é a minha desenvoltura do palco é algo que eu tô aprendendo a lidar ainda, que eu te falei que eu faço há pouco tempo, né? Mas eu, por exemplo, assim, pra fazer podcast, já faço podcast há 8 anos. Muito tempo. Então, eu já... 8, até mais, eu acho. Eu já tenho a minha persona do podcast. Já sei quem eu sou no podcast. 10 anos. Só que é diferente entre eu ter essa persona de podcast, subir no palco sozinho pra falar. É muito diferente. Então, é uma coisa que eu tô pegando ainda. E aprendendo é aquilo. É você ter paciência de errar, continuar, insistir, anotar o erro. Tem que saber perder, né, filho? É isso aí. E como que é... Isso. Acredito que deve existir uma certa cobrança quando você escreve um roteiro de humor, falando de humor especificamente, pra alguém e não dá certo na boca do cara. A maioria entende que, todo mundo erra ou rola uma cobrança também em cima do roteirista? Cara, as pessoas não têm essa exata noção de quando erra na TV. Porque, assim... não tem o retorno, né, imediato, né? Não tem o retorno, não é igual no palco. Sim. O que acontece... Nossa grande preocupação na TV é a audiência. Então, às vezes, você vê assim... Cara, esses sketches não funcionam muito. A gente debate na internet. Aí a gente vai ver a audiência. Essa audiência foi boa essa semana. Não funcionou pra gente. Alguém no público tava gostando, entendeu? Aí, assim... Sempre alguém que gosta... Então, enquanto tiver audiência, o programa estiver sustentando, os debates vão ser uma coisa, assim, de aperfeiçoamento. Né? Do tipo, E, cara, assim, fazer TV é muito complexo. Porque, às vezes, é o detalhe de uma peruca que faz toda a diferença. Porque se a piada, né, ela é muito realista, né? E um personagem careca, um ator careca, entra com um perucão que te chama muita atenção, que ficou falso, as pessoas vão achar que a piada vai estar na peruca. Então eles ficam esperando alguma coisa que parta daquela peruca. E ela desvia a atenção do foco da piada. Não era isso, ele não precisava estar de peruca. É a quebra de padrão, né? Exato. Então, assim... É muita coisa pra se resolver na TV. Tem um figurinista, tem um maquiador... Não tá só no texto, né? Não tá só no texto, a graça. Diferente de... Eu vou montar aqui meu show, eu sei a roupa que eu tenho que vestir e tal, e geralmente a minha piada tá no texto, tem que chamar menos atenção pra minha roupa, qualquer pra coisa. Exato, não tem... Que é diferente, porque assim...
E isso eu já errei quando era professor, inclusive. Terninho e gravata. Né? Eu já... dando palestra, sendo professor, e geralmente eu tenho a tendência a fazer piada, brincar. Eu notei que quanto mais sério eu for vestido, maior é a quebra. Né? Então se eu vou bem arrumado... Ninguém espera que você vá fazer uma graça. É, que eu vou fazer graça. É mais fácil você ser o professor... E assim, você ser o professor sério que faz piadas. Cara, às vezes que eu fui com roupa mais descontraída, bem colorido, tem um desenhozinho... Nego já espera. Sério. Muita atenção. Isso... Tipo tie-dye. Tipo tie-dye, exato. Isso te rouba um pouco da graça que as pessoas... já veio o engraçadinho. Aí, o publicitário. Você canta a piada Fantasiado de publicitário. Exato. Isso canta a piada antes. Então, assim, é engraçado quando você é o cara professor que vai dar aula e começa a fazer piada. Ih, caraca, loucão aí, falando um monte de coisa e tal. Inclusive é uma técnica, né? Tem gente que se diminui quando entra no palco, já pede desculpa, fala que não é muito bom, e o cara sabe que ele vai dar um show, mas ele se diminui porque a expectativa cai e aí ele vem. Exato. A grande técnica para os iniciantes stand-ups, assim, que estão começando mesmo, é a autodepreciação, né? Você chegar e falar mal de si, seja fisicamente, seja intelectualmente e tal, e você vai percebendo que o público vai ficando amigável a você, né? Do tipo, pô, coitado cara e tal, vou prestar atenção no que ele fala. Aí você vai arrebentando, a galera vai... Pô, o cara é bom até, eu tava esperando coisa pior, tal. Tanto que é muito melhor você ir ver um filme que você não tinha expectativa nenhuma e você, olha, nem foi tão ruim, um show, do que falar, cara, eu sou muito fã desse... E ele faz uma coisa que tu fica assim... não esperava mais dele, cara. Não imaginava que... Achei mais ou menos o show, né? Porque o Porchat... É um pouco mais engraçado. Um Porchat, ele tem uma vantagem, né? A vantagem de um Porchat, de um Murilo Couto, de pessoas assim, que eles pisam no palco, eles têm um público infiel que já tá rindo dele. Né? Cara, o Porchat, cara, só dele respirar eu já rio. Mas em compensação, o público que não é o público dele, raiz, tem uma expectativa muito alta com ele. Então ele vai ter sempre que ser o melhor. Então, assim, claro, né, um Porchat tem um público cativo e tal, ele não precisa tanto desse cara. Mas você, se perguntar pra esse cara o que achou, ele vai falar, esperava mais. Porque o julgamento dele é muito alto. É muito ele alto. Tá vira uma referência aí. Vira uma referência. Exato. E chega um momento também que é difícil você superar um certo patamar, né? Você na carreira. Sim. Você tem o seu melhor dia. Quem te assistiu no melhor dia, tudo que você fizer depois, ele vai achar ruim, porque ele não... Sim, cara, e os públicos são muito diferentes. Já teve um ano de eu fazer uma piada em sala de aula, no ano seguinte fazer pra mesma turma, mesma matéria, e a piada não funcionar. Tem a regionalidade, tem a referência. Exatamente, tem a época. Se o cara, piadas que eram engraçadas na boca dos trapalhões, hoje talvez não faça o menor sentido. Isso é uma parada legal, por exemplo, eu cresci vendo os Trapalhões de televisão, acredito que você também. E eu lembro de chorar de rir. Hoje, quando eu assisto, já não tem a graça, porque, cara, hoje eu sou outro público. Eu era criança, aquela piada fazia sentido pra mim naquela época. Exato, por exemplo, eu sou muito fã de Chaves, né? Sim. Então eu vejo, gosto, até hoje eu sei as piadas de cor. Cara, eu vejo a galera de hoje, adolescente e tal, não acha graça nenhuma. Nenhuma, zero. E eu fico assim, cara, o meu riso é afetivo, né? Por eu conhecer, por eu vi, é lembrança, eu lembro de como eu ri. Inclusive, eu lembro dos momentos que eu ria. Então é muito isso, assim, o riso ele tem essa construção afetiva também. Demais hoje. Tem uma memória afetiva do riso, da comédia. E tem coisas que a nossa família ri, os nossos amigos riem, a gente gosta disso. Chega no outro grupo e vai falar assim, não, cara, isso é ridículo. E tem um contexto histórico, por exemplo, eu tenho uma galera, um grupo da galera que serviu o quartel junto, né? As nossas piadas são pesadíssimas no grupo, são coisas assim, politicamente incorreto total. Pra gente, a gente morre de rir porque faz parte daquele contexto que são memórias daquela época. Então, quando a gente tá em grupo, as brincadeiras são brutas, as piadas são pesadas. A gente fez churrasco esses dias, estavam dando tapa na cara do outro lá, as brincadeiras são assim e faz sentido pra gente. Quem vê de fora fala, cara, um monte de cara com a barba já branca, um dando na cara do outro, não entende, porque não tá dentro daquele contexto. Sim. Então, evolui historicamente. E hoje eu vejo muito, e é um discurso que rola demais, falar, não pode mais fazer piada nenhuma, que tudo é um mimimi. Tem sim um ponto que às vezes é mimimi demais, mas tem também de que, cara, o mundo mudou, você tem que entender que não dá mais pra fazer a piada dos Trapalhões hoje em dia. Eu tenho duas formas de pensar isso. Uma é a minha profissional,
que eu quero saber o seguinte. O que eu posso fazer? Se mudou, se não mudou, eu quero fazer o que eu posso. O que eu vou ganhar dinheiro? Não quer que faça piada? Não preciso. O profissional... Ele tem que se desdobrar, adaptar em qualquer contexto. Imagina se eu fosse assim, não, Globo, mas aí eu não posso mais fazer a piada que dá tortada na cara ou a piada que é preconceituosa. Não, só escrevo piada preconceituosa. Meu irmão, aí você não é profissional, né? Você tá fazendo só o que você gosta. Existe outro, que é o seguinte. Quais são as piadas que eu gosto? Eu tenho público pra isso hoje em dia? Eu posso subir no palco e fazer isso? Meu público vai gostar? Ou vou ficar rindo sozinho igual um idiota? E aí você faz, testa, você ri, é um problema teu, entendeu? É um problema teu. Se você acha que tem público, se você faz não sei o quê, exato, é azar seu do seu público, não sei se você vai ser preso depois, se alguém vai te dizer, isso é um problema teu, pessoal. Agora, eu tento separar muito isso do profissional, assim, eu tô escrevendo, meu irmão, se eu tiver que escrever um roteiro de Turma da Mônica, eu vou escrever um roteiro de Turma da Mônica. Se eu tiver que escrever o novo roteiro do remake da Titiolina, eu vou escrever o novo remake da Titiolina, entendeu? Se você tiver que fazer o novo Chaves, você vai fazer. Vou fazer o novo Chaves, exato. Mas, inegavelmente, que hoje existe uma preocupação muito maior com o que é falado, com o que é no humor, do que antigamente. Sim, mas eu acho, cara, que essa preocupação, profissionalmente, ela é da empresa, não é do roteirista. Né? Na Globo, por exemplo, eu trabalhei na análise de programação. Tem controle de qualidade, ele tem, né? Exatamente, tem os valores, Globo, da empresa, o que a empresa pode ou não pode fazer. É muita doideira você achar que vai chegar na Globo e vai fazer uma parada que é totalmente contra os valores e coisas, entendeu? Cara, não vai ser, porque a empresa é que determina isso. Então, antes de chegar no roteiro, às vezes as pessoas acham que o roteirista não faz mais, meu irmão, só a diretriz da empresa. Então você faz seu vídeo na internet com a sua grande ideia e bota aí, já que você acha, não é? Você é o cara do roteiro, você é o sinistrão do roteiro. Faz seu vídeo na internet, vai ser um sucesso, vai ter 40 milhões de visualizações. Não, e se você fizer uma besteira, só você vai ser cancelado. Exatamente. Não é uma empresa que tem uma responsabilidade gigante, tem milhares de funcionários, então você tem que ter um cuidado muito maior, juridicamente falando, né? Claro. A gente tem casos aí de gente que, pô, quase sumiu do mercado por causa de uma piada. O Rafinha Bastos, por exemplo, sofreu com isso. Foi processado lá e ficou no ostracismo um tempo por causa de piada e de processo e tal. Então é complicado você achar que pode falar qualquer coisa. Eu acho interessante, muito, assim, é um caso que já foi discutido e rediscutido, mas eu, modéstia à parte, eu acho que eu tenho uma contribuição de opinião a esse caso que as pessoas não falam muito. Que é o seguinte, por que um Danilo Gentili, por exemplo, tá até hoje no SBT, fazendo o show dele, o programa dele, e o Rafinha Bastos não. Né? O Rafinha Bastos teve muito mais problema e tal. Uma piada, e o Danilo parece que faz e isso fomenta. Cara, existe uma coisa ali que foi fundamental, que foi o poder financeiro. Ele fez uma brincadeira com a Vanessa Camargo. Sim. Que tava muito... Então, assim, é o que eu falo, o sentimento de empresa. Ali foi uma coisa que afetou financeiramente a empresa. Então, A empresa precisava dar uma resposta. A empresa precisava dar uma resposta. Sim. Às vezes, quando você generaliza, não pode falar mais na cara. O Danilo Gentili, hoje mesmo eu entrei no Twitter antes de vir pra cá, tá fazendo piada de gordo até hoje. Mas, porém, ele tá com... Vi agora esses dias ele falando que ele tem 50 processos e 5 são criminais que estão rolando. E a cada processo ele ganha mais dinheiro. Entendeu? Isso eu tenho certeza. Mas pode ser que um dia um criminal desse aí dê um problema sério pra ele. A gente não sabe. Agora que sim... que o Rafinha, abaixo de certa forma, foi injustiçado, de certa forma. Eu acho que a questão é assim, eu acho que a grande diferença o peso da mão foi muito grande, porque ele foi usado para ser exemplo. Mas é porque é sempre o poder do financeiro. Você lutar contra quem te dá dinheiro é um problema muito sério, porque assim, quando você tá zoando fulano, zoando cicrano, você tem uma certa, tudo bem, mas foi essa piada. Meu amigo, quando você vai zoar o teu patrão, essa é a grande diferença. E o problema é que as piadas mais engraçadas são zoando os mais fortes. Sim. Então esse é... É que é o fiozinho de cabelo que separa ali o que pode e o que não pode. E naquela época, então, que era muito mais aberto. Exatamente. Eu acho que eu gosto do Rafinha pra caramba. Eu não conheço pessoalmente, assisto o programa dele, gosto muito dele. Já assistia lá naquela época e continuei assistindo, não foi por isso que eu nem vou parar de assistir. Mas eu acredito que em tudo na vida tem um momento que rompe uma barreira. Ele foi usado para essa barreira.
Sim. Eu acho que no Brasil começou com ele. A partir da história dele é que se começou a olhar mais e falar, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Até então todo mundo falava, só ele se ferrou. Entendeu? Tinham outros que falavam e não foram punidos. Sim, e eu acho que vão continuar não sendo. A minha perspectiva é essa. Você disse, Danilo Gentili é um exemplo. Eu acho que vão continuar não sendo. E não sei se tem ou se não tem que ser. Eu acho que isso é muito um código que se estabelece na sociedade, que é uma coisa que vai ser construído coletivamente, cada tempo tem o seu. O nosso tempo a gente tá colocando em xeque essas coisas, mas eu acho que a gente coloca muito falsamente. A gente pega certas pessoas pra Cristo e acontece, e eu não acho que isso... Mas isso não acontece de forma generalizada. Só que eu acho que tá mudando, a geração que tá vindo por aí, os mais novos, a coisa tá Mas mudando. Aí eu acho, Ricardo, que vai ter uma coisa assim, os mais novos, eu noto que eles não acham graça em certas coisas. Sim. Então não é uma mudança pela imposição, pelo do tipo... politicamente incorreto. Acho que a partir do momento que as coisas perderem mudança de mercado, a graça, o mercado mudou, você vai querer se adaptar a esse mercado, né? Então acho que vai muito nesse sentido também. Agora, voltando pro lance do roteiro, né? Você tem que se reinventar todo o tempo, né? O tempo inteiro. O público muda, a época muda, a tela muda, né? Antes era a televisão, a referência, agora meio que já tá deixando de ser. Sim. Né? Hoje a gente tem programas no podcasts no YouTube que tem audiência maior do que a Globo. Sim. Entendeu? Então, tá rolando uma coisa muito diferente aí, e quem não se adaptar vai ficar pra trás. Sim, e uma coisa que é interessante é que você tá falando de uma mudança de época, mas existe uma mudança também, às vezes no mesmo dia. Porque acontece de eu estar numa reunião, escrevendo um projeto pra Globo que tem um tom de humor, depois no final da tarde eu faço de outro programa que tem outro tom de humor. Então tem que me adaptar, às vezes, no mesmo dia até do tom, assim. Já teve dia de eu estar de manhã no Zorra e tá de tarde escrevendo uma série de comédia também. Tá no Zorra e depois ir pra sala da galera do Se Joga e escrever algum quadro do Se Joga junto com o pessoal. Então, assim, são tons muito diferentes. Então, assim, é o que eu te falei, assim, você tem que ter bem esses disjuntores. Sim. Ligar de qual programa você tá, o que você tá fazendo, né? Pra você conseguir mudar essas chaves e não ficar... Ah, não, mas eu sou o cara que só faço piada assim, piada assada. Uma dúvida por ignorância mesmo. O roteirista, ele participa na gravação de um filme? Você falou que fez o filme agora do Tirulipa. O roteirista, ele vai pro set ou ele é o cara que escreveu, fez o roteiro, acabou ali e quando vai gravar, ele não participa ativamente? Depende muito da produção, do dinheiro que é envolvido, do grau de envolvimento que eles querem do roteiro. Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, no filme do Tirulipa eu não participei de nada. Entreguei o roteiro, tá entregue e abraço. No Zorra, muitas vezes a gente ia na gravação, acompanhava. Aí o ator tem alguma dúvida... Cara, será que se eu fizer essa voz assim, vai destoar do que você estava pensando? Contribui mais ativamente para melhoria. Mais ativamente. Mas aí depende do... Isso é mais caro. Não tem uma regra. Não tem uma regra. É o que eu disse. Você pode escrever um comercial do Burger King, entregar e o cara vai fazer lá do jeito... Você pode nem conhecer o Tirulipa, por exemplo, você só escreveu o roteiro, você nem esteve com ele. Nem estive com o Tirulipa. E aí é interessante até... Porque tem coisas que você vê depois no filme que você fala assim, caraca, não tinha isso. E tem coisa que o Tirulipa improvisou. E tem coisa que o diretor acrescenta. Tem coisa que você fica assim, eles queriam a base do roteiro. Sim, eles vão criar se alguém lê o seu roteiro, vai ser igual ler um livro e ver o filme. Exato. E, cara, é engraçado, porque assim, viu teu nome no roteiro, cara, aquela piada tá uma merda. Aí tu fica assim... Porra. Nem era minha, mas assim, dane-se também, assim. Eu nem fui eu. Não é pra você gostar, assim. Abraço. Mexeram, nem fui eu. Assim, mas tá ótimo, assim. Não, isso. E também, uma coisa pode estar escrita, ter graça escrita e não ter graça na hora de fazer também. Pode, claro. Ou a interpretação que o cara deu, o jeito que ele falou, o time na piada faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A inspiração, tudo na piada faz diferença. Tudo. A piada tem essa coisa, assim, às vezes uma piada, se alguém da plateia espirra na hora que você ia dar o punch, você, putz, a atenção virou pra ela, Acabou a piada, cara. A piada tem isso de mágico, né, cara? Que ela precisa muito louco. daquele tempo, senão ela não vai entrar igual. Não vai entrar. Rodrigo, já temos 1h? 1h10. Cara, a gente já tá 1h10 falando, estamos partindo pro final. Boa. Tem algumas perguntas que eu sempre faço aqui no programa, e com você não vai ser diferente. Vamos lá. Qual foi o momento mais trash da tua vida, assim? Pode ser profissionalmente, pode ser na vida pessoal. Qual o momento mais difícil que você passou?
Cara, o momento mais difícil que eu passei foi quando, profissionalmente, né, falando, a gente que tá focando na profissão, foi quando eu saí do Senac, que eu fui demitido por justa causa no Senac, e tive uma brigalhada do cacete, e foi assim, mas engraçado, foi a partir olha que maluquice, foi a partir dessa saída que eu falei, vou trabalhar com comédia. Você era professor lá? Era professor. E falei, eu dei aula lá também, no Senai. Eu trabalhei no Senac. Vou trabalhar comédia e eu tava em casa, demitido, quando eu escrevi o meu primeiro e-mail com as ideias pro sensacionalista no concurso. Aconteceu. E fui chamado. Então, assim, às vezes a gente... justamente no maior momento de frustração pessoal que a gente fala assim, por que sabe eu tô estressado? Porque isso aqui não é pra mim. Eu quero fazer o que eu gosto. Procurar outra coisa. Exato. Talvez se não tivesse acontecido isso, você eu não tivesse estaria lá comédia. Dando aula até hoje. Até hoje. É legal isso. Um sonho. Cara, um sonho é eu viver de um trabalho autoral. Eu tenho muito esse sonho, assim. Eu tinha dois sonhos. Um já sei que eu não vou realizar, que era ter uma porrada de filho. Eu adoro criança. Só tem o Chico. Só tem o Chico. Vou parar aqui. Pelo menos já tem um, né? Adoro criança, queria ter um monte de filho, casa correndo e tal. Isso já não dá, até porque é muito caro. Mas aí ia fazer um pouco mais bagunça. E não dá, financeiramente não dá, então esse sonho dar uma está educação abortado. boa, não dá. Isso era um sonho que eu tinha, mas profissionalmente, assim, viver de um trabalho autoral, porque eu tenho trabalhos autorais que são pra internet, não me geraram dinheiro nenhum, e escrevo o trabalho dos outros, né? Eu tenho um show que, foi eu que escrevi, uma peça, um filme que, assim, saiu do meu punho, uma ideia, isso é um sonho profissional. Seu do início ao fim. Meu do início ao fim, igual a gente falou aqui. Escrito por... isso é a cara dele. Sim, é bacana. Se o Vinícius de hoje pudesse dar um recado pro Vinícius de 18, de 20 anos, que tava lá cheio de sonho, querendo conquistar e cheio de dúvidas, o que você já viveu da vida, o que você falaria pro Vinícius de 18, de 20 anos? Eu acho que atravesse mais passarelas, porque eu tenho muito medo de altura e preservei isso até hoje. Então, assim, eu, por exemplo, não atravesso passarela. Se você vê uma passarela, eu arrumo um outro jeito de chegar no lugar se atravessar a passarela. E pior que tem mesmo. E isso foi uma coisa que começou nos 18, 19 anos, assim, do tipo, comecei a evitar a passarela. Acho que se naquela época... tivesse tratado tivesse desconstruído isso, acho que é uma coisa que eu estaria. E atravessar a passarela, de certa forma, é uma grande metáfora pra você transpor coisas, chegar do outro lado. Eu acho que essa facilidade de lidar com transposições, mudanças, tá? É uma coisa, calma, eu voltar e falar, calma, garoto. Atravessa as passarelas com mais calma. Mas isso ainda dá pra resolver, tem várias coisas aí que podem te resolver isso aí. Hipnose. Já fiz tudo que você imaginar. É mesmo? Hipnose, já fiz 2 vezes, faço tratamento com psicólogo e tal. Não conseguiu. Tive melhores, mas assim... É uma coisa que ainda batalho aí. Então a dica seria, metaforicamente também falando... Isso, exatamente. Atravesse as passarelas com mais calma. Isso. Cara, projetos futuros, recados que você queira passar... Vende seu peixe agora. Vamos lá. Eu sou um cara, assim, que eu acho que isso não é mérito, assim, é só uma forma de ser. Que eu lanço mais projetos... Do que dar conta? Não exatamente que eu dou conta, mas assim... Que geralmente as pessoas indicam. Eu lanço muito projeto. Então, assim, podcast, eu tenho uma porrada, né? Esse ano, meu podcast que mais deu certo, assim, foi um sucesso. Eu lancei no começo do ano, né? A gente já tá em outro ano, né? Falando de 2021. Foi um podcast chamado Bíblia para Laicos. Cara, isso na época fez um sucesso, assim, que lançou, os ouvintes comentavam muito, que era um podcast lendo a Bíblia e comentando laicamente, sem religião. Sim. E comentando, isso aqui, e supondo coisas que eu gravo com um amigo meu, Roberto. Como se fosse uma notícia. Como se fosse uma notícia, debatendo, assim. E imaginando situações, mas, cara, ele chegou lá e falou assim, como ele falou? Aí você faz a situação, cara, não pode, ele não falaria assim, não. Debatendo aquelas coisas que estão escritas ali, esse projeto foi muito maneiro. Foi um projeto autoral que eu lancei, espero fazer a segunda temporada dele em 2022. Tô voltando com o meu podcast de origem, que foi o meu primeiro podcast, que, a gente fez show em teatro, a gente já viajou por causa desse podcast, já foi em Comic Con, tudo por causa desse podcast já, chamado Minuto de Silêncio. Como é fazer um podcast no teatro? É uma parada... Eu tenho uma viagem aqui, de futuro, eu tenho uma vontade de quando a coisa virar legal e tal,
eu montar uma Kombi, botar um podcast dentro da Kombi e dar uma rodada no Brasil. Pô, isso é maneiríssimo. Entendeu? O Rodrigo vai perder o emprego, entendeu? Ou ele vai viajar junto com a gente. Então é uma ideia, que é fazer um podcast itinerante, entrevistando as pessoas daquele local. Então, tipo, sei lá, parou no posto de gasolina em Cabo Bró do Norte, chama o frentista, vamos fazer um podcast com o cara ali na hora e tal. Então, eu fico imaginando como é tirar o podcast de dentro de uma sala, dentro de um local fechado e levar para um local aberto como um teatro. Sim. Aberto, entre aspas, onde você tem um público, que você tem que controlar o público. Cara, foi divertido demais. Primeiro que a gente já tinha um podcast há um bom tempo, então assim, a gente já tinha um público certo. Então, cara, a gente falou assim, vamos fazer. A gente botou os ingressos, a gente fez no Tijuca Tênis Clube, eram 250 ingressos. No mesmo dia acabou os ingressos. A gente botou um valor módico, cara, de 5, 10 reais, alguma coisa na época. Isso. Isso, tem um clube. Aí esgotaram os ingressos, a gente foi lá e fez uma gravação, igual a gente fez aqui, só que tinha 250 pessoas assistindo. E, cara, foi muito maneiro. Assim, a gravação... Mas a galera participava? Sim, também. Também. Eu podia vir, sentar na mesa com a gente, num dado momento, tinha esses quadros assim. E era meio comemorativo, porque não tinha a espontaneidade de um podcast normal, igual a gente conversando assim. Ele tinha, por exemplo, a gente recontava histórias que a galera já gostava. Aquela que fez muito sucesso, que vocês gostam. E contava, né? Cada participante falava um pouquinho das coisas que já sabia que a galera gostava de ouvir. Ele era meio um podcast, sabe, esses especiais de fim de ano, sabe? Então tinha um pouco disso e a galera vinha, sentava na mesa, falava alguma coisa. Foi bem bacana, cara. Então, e esse você já voltou ou vai voltar agora? Vai voltar em 2022 agora. Provavelmente quando tá no ar esse vídeo e já tá no ar, você pode ir lá procurar um Minuto de Silêncio. Vai ser igual esse, em vídeo e áudio ou só áudio? Isso a gente tá decidindo se a gente vai começar com vídeo já ou só em 2023. Mas assim, em algum momento a gente vai pro vídeo também. Mas esse não sei se já 2022 e tal. Tem um podcast que eu gravo com a Kika Ramaui, que é uma roteirista também, roteirista do Porta, ela. E é um podcast chamado Ódio em Comum, que é o meu projeto. Espero fazendo mais shows agora em 2020. Qual é o Ódio em Comum, como que é a temática? Então, é o podcast, cada um leva uma coisa que odeia. Cada um leva um assunto que odeia. Por exemplo... Lembrei agora da Yas Fiorello, que detesta picolé de milho verde. Então, por aí, exatamente. O que tá no ar essa semana que eu tô gravando é... Odeio padaria com catraca. Eu tô falando odeio padaria com catraca, ela fala odeio dar parabéns pras pessoas de aniversário. Então eu falo, porque eu explico pra ela, cara, eu odeio padaria com catraca por isso e tal. E ela fala, cara, eu odeio dar parabéns. E aí a gente vai comentando um do outro e a gente, por isso chama Ódio em Comum, que um vai incorporar. Porra, é verdade, isso é uma merda mesmo. Vai sustentando esse assunto durante quanto tempo? Cara, é um podcast curto, tem meia hora de duração, mais ou menos. Cada um fala 15 minutinhos do seu ódio e tal. E é isso, é só áudio também. É bem divertido gravar. Cara, tem público, cara, acho uma viagem. Tem, cara, por incrível que pareça, tem um público legal. Mas assim, aí tem uma parada que eu roubo também, né? Sim. Como eu já tenho o público do Minuto de Silêncio... Você leva pro outro. Eu levo pro outro. Então assim, é como se fosse um spin-offzinho. Então, como eu tenho esse público cativo... Eu já, tudo que eu lanço... 10 anos de podcast, exatamente. Você traz a galera. Mas vai muita gente. Não, vai 10%. Mas 10% pra um podcast novo, pra mim, já é bom. Entendeu? Porque a gente lá no Minuto de Silêncio, a gente tinha, assim, uma média de 25 mil plays semanais, por aí. Então leva 10%, assim, já é uma coisa legal, entendeu? Bacana. Pra você começar um projeto. Essa é a roubada da parada, assim. Eu nunca começo... Nada de podcast começa do zero. Por isso que eu opto muito por podcast. Que é uma coisa assim, bem ou mal já vou ter 2 mil plays ali de bobeira, sabe? Então, pra começar, é bom você ter 2 mil pessoas que querem te ouvir num projeto. Eu penso sempre em número de sala de aula, eu que sou professor. Também. Eu penso palestra. Quando eu falo assim, tiveram, sei lá, deu 300 views no episódio. Eu imagino botar 300 pessoas num teatro... Não é fácil. Não é. Você tá botando na internet, cara. É gente pra caraca. Não é. São 300 pessoas que escolheram te assistir. Exato, porque a galera da internet merece... mas ninguém fica até o final, não sei o que. Meu irmão, são 300 pessoas que foram até ali. Sim. Isso pra mim é um valor. A gente que é professor, palestrante, vê isso de outra forma, né? Que a galera quer... tal. É porque a galera entrou... Essa galera mais jovem, eles pegaram esse mundo de internet, então pra eles tudo é muito hypado. Exato. Pra gente, a gente ainda pensa... Isso. Não bateu 1 milhão? Meu irmão, que 1 milhão, cara. Não é assim, sabe? Não é da noite pro dia. Ainda mais podcast, cara, que é uma coisa assim, 1 hora, meia hora. Cara, quem fica meia hora ouvindo alguém, cara? Se alguém chega assim na rua pra você e fala, posso te contar uma coisa aí que eu tô precisando de um dinheiro? Você não fica 1 minuto ouvindo o cara. Você não fica 1 minuto. Você faz assim, valeu, amigo. E vai embora. Imagina ficar meia hora ouvindo o sujeito falar o que ele odeia. Meu irmão, 2 mil pessoas estão ouvindo o que eu odeio.
Cara, isso é surreal, cara. Quem são 2 mil pessoas que quer saber o que o Cacofonias odeia? É surreal. Não tem conhecimento nenhum, não é uma coisa assim do tipo, não, cara, vou aprender a fazer crochê, então vou ouvir que vai me trazer o benefício. Olha só. Caraca, eu odeio isso também. Ainda mais, em áudio, então, né? Só em áudio. Exato. Que você não tá vendo a reação. Exato. Né? Porque, então eu acho maravilhoso, assim. eu sou apaixonado por rádio, né? Eu tive programa em rádio. Então eu ouço muito, mas nem todo mundo curte, né? Sim, eu sou dessa geração rádio, né, cara? Eu passei a vida ouvindo rádio. E é isso, tudo que é projeto novo eu lanço lá no meu Instagram, @cacofonias. Tá aqui na plaquinha, @cacofonias. Se quiserem seguir lá pra conhecer, volta e meia eu faço alguma coisa, já fiz tanta coisa. Cara, eu gosto muito de testar coisas. Eu já fiz padre no Tinder pra ver qual é a reação das pessoas, já fiz um perfil feminino também, fui publicando cada mensagem que eu recebia. Já fiz um repórter chileno uma vez numa manifestação, cobrindo uma manifestação pra ver se as pessoas iam saber ou não, tal. E volta e meia eu tenho uma ideia, faço um videozinho e produzo lá por minha conta, que é um projeto desses autoral. E fico satisfeitaço de fazer. Eu acho que é uma coisa que eu escape pra só trabalhar industrialmente com o roteiro. Sim, é uma parada que te dá prazer. Pô, mas você, cara, você fica feliz mesmo escrevendo essas coisas assim pra TV. Cara, eu sou feliz que me possibilita fazer outras coisas que eu gosto pra caraca. Então isso que é maneiro. Se eu talvez fosse professor, não ia ter esse tempo tão disponível, não ia ter tanto... Porque, bem ou mal, lá em casa eu chego, vou escrever um roteiro, já tem uma câmera, né, que você acaba que vive esse meio, você já tem certos aparelhos. Então pra eu gravar um vídeo é muito fácil pra mim. Né? Então viver esse meio me possibilita fazer as coisas que eu gosto também pro audiovisual. Bacana, show de bola. Cara, brigadão você ter participado aqui. Agradeço o prazer, Ricardo, te conhecer. Faltou você imitar o Chico, piada interna que ninguém vai entender. Mas o Chico tá aí. Chico, obrigado por você ter vindo. Ah lá, deu um soquinho ali. Olha o soquinho aí. Obrigado por você ter vindo com seu pai. Você deixou umas pérolas aqui hoje. Isso. Despede do público. Divulga seu programa aí pro público. Fala que eles podem ver lá no meu Instagram teu programa. Programa do Chico. Qual o nome? Programa do Chico. Isso, tem lá no meu Instagram um programa que eu fiz com ele, que ele é o único ator, né, praticamente. Um dos únicos. É um dos únicos, né, porque você é o protagonista e ele atua, faz sketch lá, né, faz um monte de coisa, né. Qual é o nome do seu programa? Programa do Chico, já disse. Programa do Chico, já disse. Vocês podem procurar lá. Programa do Chico. É um canal só dele. Tu fez um canal pra ele? Instagram. Não, é no teu Instagram. No Instagram eu não faço nada pra ele não, que tá muito pirralho, não curto já. Fico assustado às vezes, essas crianças do Raul Gil me assustam, muito prodígio. Ele hoje já mandou as palavras aqui que eu fiquei, hoje ele é vou prodígio. Vou deixar essa criança brincando com massinha a semana inteira pra voltar ao normal. Ele é prodígio. Não é não, espero que não. É sim. Cara, obrigado. Bom demais ter você aqui. Ricardo, sigam lá o Vinícius no Cacofonias. Isso. Segue o Gravata Amarela Podcast. Obrigado por você ter assistido o Gravata Amarela Podcast. Curte, compartilha, recomenda pros seus amigos. A gente tá fazendo isso aqui com muito carinho. Se você quiser patrocinar, quiser fazer um jabá, manda lá no @Gravata Amarela Podcast no Instagram, ou então no e-mail @gravatamarela.com.br. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo Gravata Amarela Podcast.